Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos abordar o tema Nas Sendas do Mundo. Para nos auxiliar neste tema, vamos receber o nosso convidado, Roberto Sbravati. Seja muito bem-vindo, Roberto. É sempre uma satisfação tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Rosemary. Um abraço a todos que estão nos assistindo. E é um prazer a gente realizar junto essas reflexões tão importantes para que nos auxiliem no nosso caminho evolutivo. Vamos lá, então. Emmanuel vai comentar um versículo de Mateus, né, que está lá na obra Livro da Esperança, no capítulo 42. E ele diz assim: Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Isso está lá em Mateus capítulo 6, versículo 19. Emmanuel comenta esse versículo para ampliar, então, o nosso entendimento sobre o que realmente possuímos. Então, Roberto, o que realmente nós possuímos? Verdadeiramente nosso, de cada um de nós. Pois é, Rosemary, esta é uma pergunta que a, a vida nos ensina. Se nós tivermos olhos para ouvir, olhos para ver, ouvidos para ouvir. Quando nós encarnamos, nós somos trazidos à matéria e submetidos a essa experiência de carne que, para cada um de nós, é rodeada por circunstâncias diferentes, distintas, porque ela é preparada especialmente para a evolução individual de todos. É aquela família que necessitamos reencarnar, é aquele meio ambiente que vamos viver, enfim. Mas o mundo que nos rodeia também influencia a nossa condição humana e, portanto, o nosso caminho, a nossa trilha perante a matéria. E, evidentemente, que o mundo, como ele se apresenta, valorizando muito mais os bens materiais, a matéria, enfim, aquilo que se vê, aquilo que se enxerga, muitas vezes nos contamina e nós mesmos acreditamos que o valor que existe está fora de nós, ou seja, nas coisas que nós percebemos. E nas coisas, nas pessoas, enfim, mas principalmente nos bens materiais, que não que seja algo errado, mas que esses bens materiais, muitas vezes, além de suprir as nossas necessidades, passam a fazer parte também do nosso supérfluo. E não raro o homem ele se joga com toda a mente, com todo o espírito, com toda a força, não no amor a Deus, mas no amor ao acúmulo desses bens materiais, gerando a ele desgastes psicossociais, fazendo com que muitas vezes perca a sua saúde e, ao longo da sua trajetória, muitas vezes sem despertar para a verdadeira realidade que é o que está dentro dele. É aquela realidade espiritual e é, de fato, o propósito principal da sua existência. Eu digo despertar porque muitas pessoas, muitos espíritos, muitas vezes passam uma encarnação sem se dar conta desse fato e desencarnam num processo de estagnação. E outros, muitas vezes, se dão conta quando já estão numa idade provecta, ou numa fase mais madura, e, como diz aquele velho ditado, antes tarde do que nunca, né? Ou seja, é importante despertar para poder perceber que hoje nós podemos transformar a nossa vida, podemos mudar a nossa vida. Mesmo que tenhamos 80 anos, 90 anos, sempre o hoje é importante. Porque o que significa mudar essa vida? Significa exatamente descobrir o que de fato possuímos como bem mais precioso em nossa existência. E o que possuímos é esta força divina que habita em nós
e que é o nosso interior, e que nos impele a uma conexão profunda e que nos abre um campo enorme para a nossa evolução espiritual. Jesus, quando perguntado pelos apóstolos, afinal, mestre, onde fica esse reino de Deus que você fala tanto? Jesus responde: o reino de Deus está dentro de vós. Não está, portanto, fora de nós, não está na intermediação de alguém que venha nos dizer que fala por Deus, mas está dentro do coração de cada um de nós. E nós só podemos ter essa conexão com esse reino de Deus quando nós, de fato, olhamos para ele. E olhar significa nos olhar, nos observar, perceber de que, além da vida que nos cerca, além da matéria que nos cerca, há todo um tesouro imenso interno a ser explorado por cada um de nós. Geralmente, nós somos tão absorvidos pelo mundo externo que não temos tempo, e assim dizemos, de olhar para de fato quem nós somos. Mas isso também significa, como nos ensina Emmanuel, que precisamos da nossa vontade e disciplina para olhar um pouco para nós. Não precisa ser o dia todo, mas nos olhar pelo menos um determinado momento do dia e examinar como anda o nosso caminho evolutivo. Que transformações pessoais nós tivemos, que decisões influenciaram a nossa existência. Se nós tivemos a caridade com o próximo, se nós tivemos o perdão pelo próximo, se nós soubemos relevar as dificuldades do próximo, enfim. Então, isto faz parte naquilo que Santo Agostinho dizia de um exame de consciência, de verificar de fato se estamos na trilha certa. Infelizmente, Rosemary, quando nós olhamos a sociedade que nos cerca, os valores que ela carrega são os valores dos bens materiais, ou seja, aquelas pessoas que estão numa condição social, econômica melhor, essas são as pessoas que merecem, entre aspas, consideração pela sociedade. E muitos de nós, no afã de conseguir esse respeito e essa consideração, se jogam para essa matéria, acumulam tesouros, sem se dar conta de algo natural e simples que se chama finitude. Ou seja, um determinado momento da nossa existência, nós teremos que deixar todos esses valores que nós tanto empreendemos esforços e retornar à pátria espiritual com apenas um único valor que é, de fato, importante, que é o valor do espírito. O que o espírito acumulou de tesouros na sua existência. Porque, de fato, nós não levaremos para o outro plano nem o nosso corpo, quanto mais, né, os bens que aqui nós tivermos. É claro que os bens materiais são importantes, mas nós devemos nos dar conta que o tesouro maior é aquele do espírito. Então, como eu, como espírito, estou evoluindo? Que tesouros eu estou acumulando para nós? O tesouro da paciência, do amor incondicional, do perdão, da tolerância, da caridade, enfim, esses são os valores eternos e aqueles que ficam, de fato, quando estivermos no outro plano da existência. Roberto, nosso tempo está terminando. Eu quero agradecer as suas considerações, que nós possamos, através delas, ampliar, então, o nosso olhar
para a construção que nós estamos fazendo cada dia no nosso espírito, que é o que nós vamos levar para a eternidade. Agradecemos, então, de coração a sua vinda aqui e agradecemos também aos nossos internautas e desejamos a todos um fraterno abraço e muita paz.